vigilância. Use camisinha. Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Direito em Foco ao vivo pela 3VL para todo o Brasil. Acesse radio3vl.com pelo nosso aplicativo. Para você que mora em Birité, também pela frequência 87.5, além de nossas redes sociais, canal no YouTube, canal 3VL, também no Facebook 3VL, pelo Instagram, @3VL Web Rádio. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 99488-7601, 99488-7601. Boa noite, doutora Isabela Gonçalves, doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite. Boa noite, Túlio. Boa noite, Zé Geraldo. Boa noite a todos os ouvintes. E estamos aqui novamente para ser entrevistada com frio na barriga, como sempre. Hoje é a Isabela, né? Isabela é entrevistada. Então, boa noite, Túlio. Boa noite, doutora Isabela, os nossos ouvintes, internautas. Novamente, doutora Isabela aqui. É um prazer enorme, porque é um show de conhecimento. Ah, gente, não parece, né? Com certeza, é um show de conhecimento. Deus, bondade. Só traz a acrescentar pra gente. Ah, bondade sua. E hoje o tema é super interessante, né? Hoje eu vou falar sobre o mito da burocracia dos cartórios. Ah, muito bem. Né? Mas só que antes disso, eu quero que você fale pra gente a sua extensa biografia. Ai, não é tão extensa assim, não. Mas vamos lá. Eu sou bacharel em Direito, tá? Tenho OAB, só que eu não posso advogar em função, né, de ter sido aprovada no concurso e atualmente ser tabeliã. Isso é até interessante, essa questão, por ter sido aprovada, aí nesse caso você não pode atuar. Não, você não pode. Quando você assume, né? Quando você assume a delegação, aí não pode. Você não pode exercer advocacia, você fica impedido. Tem algumas atividades, né? Juiz de direito não pode, promotor não pode. Né? E outras atividades também. Policial não pode exercer advocacia, mesmo que tenha formado em direito e ser aprovado na prova do OAB, não pode exercer. É interessante, viu? Então, eu sou tabeliã, atualmente tabeliã de nota, já fui tabeliã de protesto, né? Sou pós-graduada em Direito Civil, em Direito Empresarial, em Direito Processual e atualmente eu faço mestrado em Ciências Jurídicas na Universidade Autônoma de Lisboa. Bacana, inclusive nós já tivemos, né, Túlio, transmissões aqui ao vivo de Lisboa. Em Lisboa? Lisboa. É Lisboa mesmo. Participação direta lá, né? Participação direta. Nós tivemos uma série muito bacana de entrevistados lá diretamente de Portugal. Foi bem interessante. Muito bacana. Nós tivemos um programa que houve um entrevistado, se não me engano, foi um entrevistado sobre trabalho. Aí a Isabela entrou ao vivo com uma pergunta. Eu tava lá, né? Direto de lá, mandou o áudio. Acho que foi sobre franquia, né? Eu tava lá. Sobre franquia. Foi sobre franquia. Aí mesmo. De lá eu fiz pergunta. Fiz a pergunta direto de Portugal. Direto de Portugal. É um programa internacional. Nesse momento ele foi. Mas vamos lá. Hoje, gente, eu vim aqui pra tentar tirar um pouco, né, desse mito de que os cartórios são burocráticos. Eu espero conseguir, né? Vou fazer de tudo. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu, sim, durante todos esses programas que nós falamos sobre algum assunto relacionado a cartório, eu sempre bato na tecla da importância do cartório. E já que o nosso público é um público que não é apenas pessoas operadoras de direito, mas sim a grande maioria das pessoas que necessitam dos serviços do cartório, então mais do que justo mostrar para esse público o quão é importante e desmistificar mesmo, tirar esse mito por trás dos cartórios de achar que isso é burocrático. Mas eu gostaria aprofundar mais o tema e a gente pudesse falar um pouquinho sobre os sistemas notariais e registrais ao redor do mundo. Qual que é a diferença que existe dos sistemas de outros países e o nosso sistema? Veja bem, a gente acaba não abordando muito essa questão. Não vou aprofundar, não. Até porque nem todas as pessoas têm a formação jurídica. Mas, em síntese, nós temos dois sistemas, né? Nós temos o sistema que é o anglo-saxão, é o mais conhecido como Common Law, que é o adotado, né, nos Estados Unidos, e o sistema latino-americano, que é o notariado latino, que é o de origem romana, que é o adotado aqui no Brasil. Então, o Brasil, ele adota o notariado latino. E qual que é a diferença desses dois sistemas? No Brasil,
nós temos a intervenção do notário e do registrador para que o negócio jurídico ele tenha segurança e ele tenha validade e eficácia. Então, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, mas por que nos Estados Unidos é mais fácil, as transações imobiliárias elas são mais rápidas? Porque o sistema ele é completamente distinto. Lá, né, de acordo com os meus estudos, com as pesquisas que eu fiz, lá você tem tipo como se fosse um banco, um repositório de arquivos em que ficam, né, como se tivesse a origem, né, dos imóveis. E quando a pessoa ela quer comprar um imóvel, ela consulta para verificar, né, se é a sequência, né, a segurança ali, como se fosse a vida, o histórico daquele imóvel. Mas para adquirir o imóvel lá, ela tem que obrigatoriamente adquirir um seguro de responsabilidade civil. E esse seguro, ele tem que renovar todo ano. Em função disso, a operação, o custo da operação imobiliária lá, ela fica mais cara do que a nossa. Porque aqui, a operação, ela se dá uma única vez. Então, nós temos duas sistemáticas. Primeiro, nós temos que instrumentalizar essa vontade das partes. Quando ela vai adquirir um imóvel, ela vai instrumentalizar, seja através da lavratura de uma escritura pública de compra e venda, ou uma doação, né? Ou através de um contrato, né, com força de escrituras, quando existe aí a questão do financiamento bancário. E depois, esses instrumentos, eles devem ser registrados, né? Porque só após o registro é que vai ocorrer a transmissão efetiva da propriedade. Então, tem aquele, né, todo mundo conhece, só é dono quem registra. Por isso que eu falo, quando as pessoas lavram as escrituras, olha, eu sei que às vezes a pessoa gastou um pouco, mas espera um pouquinho e não deixe de registrar. Mas ainda assim, essa operação, ela é considerada mais barata, tá? E foi feita uma pesquisa até divulgada pelo Banco Mundial, em que o Brasil ele estava inserido entre uma das mais baratas do mundo e foi considerado uma das, acho que é 50% menor do que dos países da América Latina. Então, a diferença do notário no Brasil é essa. Ou seja, ele é um operador do direito, né? Que ele está ali para ouvir as partes e instrumentalizar a vontade daquelas partes naqueles negócios jurídicos. Que interessante. Então, existe uma questão de diferença, por exemplo. Nós sabemos que na legislação, no ordenamento jurídico de um país, como o nosso, por exemplo, que é um país muito positivado, né? Um país porque é baseado nas leis, que é o sistema do romano, né? O civil law que a gente fala, né? Civil law. E aí, lá nos Estados Unidos, o anglo-saxão, né, que é bem diferente do nosso, então essa diferença também interfere no tipo de registro. Sim, porque lá eles não... lá quando eles... eu acredito que não existe nenhuma qualificação específica para uma pessoa ser um notário, né? Que eles chamam notário público, né? Acho que ele deve fazer uma prova, me parece, mas ele não tem que ter a qualificação como nós aqui. Então, aqui, já até passando adiante das próximas perguntas, para ser um notário ou tabelião, né? Ou oficial de registro ou registrador, o que a pessoa precisa? Primeiro, ela tem que ser um profissional do direito, tem que ser bacharel em direito. Necessariamente do direito. A princípio, sim, tá? Porque existe uma exceção na lei. Se a pessoa ela estiver exercendo a atividade há mais de 10 anos, suponhamos que ela esteja exercendo lá escrevente ou então substituto de determinado cartório há mais de 10 anos, ela pode, sim, participar do certame público, do concurso público. Porque hoje o ingresso se dá através de concurso público. Isso existe desde a Constituição de 1988. Está previsto lá no artigo 236. Então, o ingresso na atividade notarial e registral, ela se dá por meio de concurso público, de provas e títulos. Então, hoje em Minas, né, em todos os estados, nós temos a prova objetiva, né? Depois nós temos a prova aberta, depois nós temos a prova oral e a prova de títulos. Então, as pessoas que têm, né, pós-graduação apresentam os títulos. Isso é um diferencial, às vezes, na classificação.
Tá? Então, você não escolhe mais, vamos dizer assim, a especialidade. Porque, para quem não entende muito de cartório, nós temos várias espécies de cartório. Então, você tem o cartório de notas, tem o cartório de protesto, você tem o cartório de registro civil das pessoas naturais, tem o cartório de títulos e documentos, tem o cartório de registro de imóveis. Então, hoje, você não escolhe qual cartório você quer ser titular e nem qual comarca. Você faz e você vai escolher, ao final vai ter uma sessão de escolha e você vai escolher de acordo com a sua nota. Tá. Então, assim, aqueles que forem, né, melhores colocados e melhores classificados, eles poderão escolher uns cartórios, assim, melhores. Lembrando aqui que, pelo amor de Deus, é outro mito que nós temos que deixar, né? Que cartório não é mina de dinheiro. Pelo amor de Deus, escuto isso toda hora, gente, não tem nada disso. Realmente a gente tem esse estigma aí que dono de cartório é rico. Não, nós podemos dar exemplos de... Existem muitos cartórios que estão em distritos, né, muito distantes mesmo. Distritos aí que você tem, às vezes, 2.000 habitantes, e ele está distante, às vezes, vamos colocar 30 quilômetros de um município maior, e esse distrito é o único contato que ele tem ali com a sociedade. Então, o oficial ali e o oficial, né, e o tabelião, porque o distrito ele vai exercer essa atribuição tanto de registrador como de tabelião, ele é um acesso que aquela pessoa que está naquele lugar tão distante vai poder ali reconhecer a firma dela num documento de veículo, fazer uma procuração, fazer uma escritura pública sem ter que sair daquele local. Mas não fique achando que aquele oficial ou aquele registrador que está naquele distrito ganha rios de dinheiros. Não, gente, a realidade não é essa. A realidade, lamentavelmente, não é. Sabe? Às vezes é muito difícil e muitos dos meus colegas vivem de complementação. Então, aí, esse é um outro mito que eu queria desmitificar. É um mito que ficou meio redundante aqui. Quer falar, Túlio? Acaba que o número de serviços para o cartório parece que vai aumentando cada vez mais. Não sei se talvez de acordo com a questão da tecnologia. É o cartório com o advogado também, né, doutor José Geraldo? WhatsApp, essa coisa do WhatsApp. Eu vou falar, a questão da ata notarial, né? Isso, coisa polêmica para poder comprovar. Aí entra o papel do advogado, o papel do cartório, né? Os advogados, desculpa, não tô falando, nem tô deixando ele falar. Os advogados têm utilizado muito da ata notarial, uma ferramenta que é utilizada pelo cartório de notas. Então, ela tem força de prova pré-constituída. Ela tem sido muito utilizada pelos advogados para apresentá-las em juízo. Então, suponhamos que você, Túlio, tenha tido uma conversa, tá? Através do aplicativo WhatsApp. Sim. Nós vimos lá o caso do Neymar. O caso do Neymar é um exemplo clássico. Ele não precisou de apresentar o aparelho dele para a polícia, na delegacia. Por quê? Ele procurou um cartório de notas, o tabelião, ele lavrou a ata notarial da conversa contida no WhatsApp, e aquilo ali configurou, né, uma prova pré-constituída, e foi apresentada, provavelmente, né, não sei se foi na própria delegacia ou seria juntada no processo. Entendi. Então, é a ata notarial. E também nós temos eu tenho feito muito também, tenho lavrado muita ata notarial para oitiva de testemunha. Às vezes as pessoas, elas pretendem ingressar com uma ação em juízo. Suponhamos que uma senhorinha aí já com 90 anos de idade, né? Ou então, Deus, espero que ela continue, né? Viva, né? Estou dando só um exemplo. Mas às vezes o depoimento dessa senhora é crucial para o processo. Então, os advogados nos procuram e nós lavramos a ata para quê? Para ouvi-la na qualidade de testemunha. E isso Entendi. será juntado aos autos. Perfeito. É interessante, viu? Perfeito. É cada caso que a gente pega lá. Eu imagino. Uma coisa muito interessante que a gente observou, Túlio, nos últimos tempos, que o próprio Código de Processo Civil, que é uma lei que regula toda a vida do processo. Então, tudo aquilo que acontece dentro de um processo tem que se respeitar o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil sofreu uma alteração em 2015 e a questão do cartório foi muito estudada em relação a essa alteração. Inclusive, um dos relatores, né, um dos estudiosos para a elaboração dessa nova proposta de Código de Processo Civil
foi até um ministro do STF chamado Luiz Fux. E ele sempre bateu na tecla da importância dos cartórios no sentido de desjudicializar a justiça, né? Os procedimentos. E ele tem uma frase muito bacana que fala o seguinte, olha, não há nada mais legitimador que os atos notariais. Pois os documentos dotados de fé pública que provam as declarações das partes perante o profissional do direito. Quem é profissional do direito? Todos, inclusive o juiz. Sim. Então, o próprio processo, o Código de Processo Civil, ele trouxe à tona no Brasil a possibilidade de trazer os cartórios, principalmente o cartório de notas, né, que vão produzir documentos importantíssimos, para dentro da justiça. E, às vezes, até evitar com que gere uma demanda judicial. Não é? Então, o exemplo que se popularizou a questão do divórcio, não é? Sim. Se popularizou a questão do inventário, da partilha, não é? Se popularizou a questão do uso capião, que a Isabela tem até um caso aqui, né, Isabela, que já foi até registrado. Aqui em Ibirité nós temos uma ata notarial de uso capião, que foi registrada no cartório de imóveis de Ibirité. A ata de Ibirité foi feita É engraçado. Pois é, interessante. Gente, não pode fazer... Olha, não tô fazendo propaganda, pelo amor de Deus, que senão daqui a pouco vai dar problema pra mim. Isso foi só a título de a título de exemplo. Tem um detalhe interessante também, porque são várias situações diferentes, talvez no cartório, várias situações diferentes. Por exemplo, reconhecer a questão do documento, do veículo. E aí depois passa para o inventário. São vários climas diferentes também dentro de um cartório também, né? O que eu quero, né, como eu vim falar sobre que o cartório não é burocrático, e que eu bato na tecla de que não é burocrático, mas sim, a gente não é, nós somos burocráticos, mas sim seguros. Isso. Na verdade, nós somos vistos como chatos pela sociedade, porque, infelizmente, lamentavelmente, o número de fraudes tem aumentado de forma absurda. Então, eu preciso pegar, né? Quando eu falo eu e falo todos os colaboradores do cartório, né? Os auxiliares, os escreventes. Quando a pessoa nos apresenta o documento, nós temos que verificar se aquela pessoa é ela mesma. Por quê? Suponhamos que a Maria, gosto de dar exemplo, Maria teve seu veículo furtado e os documentos pessoais também, tá? Aí ela pegou e entrou em contato com você, Túlio. Falou aqui, Túlio, tô vendendo esse veículo para você. Só que você não sabe... Procedimento. Você não sabe que Maria foi furtada, mas ela se apresentou como Maria para você, tá? Quando a Maria e o Túlio comparecem até o cartório para poder reconhecer firma neste documento de transferência de veículo, nós temos que verificar se esses documentos que são apresentados, eles são autênticos. E os colaboradores do cartório, eles fazem curso de qualificação para poder detectar fraudes. Para ter como se fossem umas técnicas. Nós temos... a gente não pode falar quais técnicas que são utilizadas, porque senão nós iremos ajudar os estelionatários. Deixar em sigilo, né? Mas nós utilizamos meios ali para poder detectar. Certo? E lá, os colaboradores percebem que Maria não é Maria. Que, na verdade, é uma falsária. Então, imagina, se você, Túlio, você tá lá com seu dinheiro, pegou lá 50 mil reais... Para comprar o carro. Para comprar o seu carro, e ia dar para uma suposta, né, uma suposta proprietária do veículo, que não era. Então, naquele momento, quando o cartório falou assim, olha, infelizmente, nós não podemos aceitar seu documento e tal, porque não está passando por alguns critérios, obviamente que nós nunca podemos falar que o documento é falso, né? Mas que existem alguns critérios que a gente identifica ali. O cartório, ele acabou de impedir a prática de uma fraude. Então, você foi beneficiado porque você não caiu no golpe, certo? Então, você não perdeu o seu dinheiro lá, que seria os seus 50 mil reais, e nem a Maria foi prejudicada. Porque existem também outros procedimentos que os cartórios podem fazer. Na hora que eles detectam que há indícios de alguma fraude, eles podem comunicar às autoridades competentes. Sim. Então, eles podem encaminhar ou para o Ministério Público ou então para a própria delegacia de polícia e para as apurações devidas e cabíveis. E se acionado, por exemplo, internamente, alguma coisa...
A gente não pode falar isso aqui, entendi, porque entendi. até por questão de segurança dos nossos... Sim. Da minha segurança e dos meus Sim, colegas. com certeza. Mas que existem providências que são tomadas, são para obstar a atuação dessas quadrilhas. Entendi. Então, é nesse ponto, nesse aspecto que eu friso que o cartório, ele não é burocrático, mas ele é seguro. Por quê? Ele está impedindo a prática de fraude. Sim, Entendeu? verdade. Um outro exemplo também que eu gosto de dar é... Todo mundo reclama. Inclusive foi até uma declaração recente do Bolsonaro, né, que ele disse que agora as certidões não precisam de ser atualizadas. Ok, eu entendo que as certidões, elas, uma vez que você tirou, ela é válida. Só que, suponhamos que você, Zé Geraldo, vai comprar um imóvel. Suponhamos que você vai vender, tá? O Zé Geraldo vai vender um imóvel pro Túlio. Aí o Zé Geraldo me procura. Eu, o Tabelian, me procura. Aí ele fala assim, eu pergunto, qual que é o seu estado civil, Zé Geraldo? Aí ele fala assim, eu sou solteiro. Então tá. Aí ele me apresenta a certidão dele de 1990. Aí já não... Ele nasceu em 1990, tá? Desatualizada total. Totalmente. 1990. Então, veja bem, ele não me apresentou a certidão dele atualizada e falou pra mim que ele vai vender o imóvel pra você, tá? E ele é solteiro, ok? Se eu não exijo uma certidão dele atualizada, o ato vai ser dessa forma, com ele declarando como que solteiro. ele como solteiro. Sim. Só que quando o cartório exige, porque essa exigência está prevista no Código de Normas, que é o provimento 260 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós pedimos uma certidão atualizada. E fala assim, olha, não. Aqui, para poder lavar a escritura, você precisa de apresentar a sua certidão, ok? Lá a gente pede a certidão de casamento, mas eu peço até de nascimento por questão de segurança. Por quê? Quando chegar para mim a certidão de nascimento atualizada, lá vai ter a anotação do casamento dele. Aí eu descubro, eu falo, peraí, mas e esse casamento anotado aqui? O que é isso aqui? Aí a gente descobre que ele, na verdade, ele não é solteiro, que ele é casado. E para vender um imóvel, ele vai precisar do cônjuge, da esposa dele. Autorização. A esposa tem que autorizar, dependendo do regime de bens, que, em regra, é o da comunhão parcial de bens. Se esse bem foi adquirido durante o casamento, na constância do casamento, a esposa tem que autorizar a venda. Entende? Por que a certidão de casamento ela tem que ser atualizada? Porque o estado civil, ele muda. Não é algo imutável. Hoje nós nascemos, né? Então, solteiro, mas a pessoa pode casar, ela pode ficar viúva, ela pode divorciar, ela pode casar novamente. Então, por isso que nós precisamos de que esses documentos sejam atualizados para que o negócio jurídico, principalmente no que diz respeito à venda de imóveis, né, ele seja algo seguro e você, como comprador, não tenha prejuízo. Porque se amanhã ou depois descobre que a esposa dele não concordou, a venda pode ser anulada. Aí gera um transtorno imenso. imenso. Entende? Então, por isso que eu defendo, né? Eu falo, gente, na verdade, as pessoas, elas confundem burocracia com segurança jurídica. Por isso que é tão importante essa questão. Sempre quando a gente vai preencher algum documento, nós vamos ajuizar alguma ação, sempre pergunta o seu estado civil. E as pessoas perguntam, mas para que pergunta tanto sobre o estado civil? Né? O estado civil justamente você tem que informar por uma questão de segurança patrimonial. Para você não cometer golpe contra o seu marido e sua esposa. Isso é muito comum, sabe? Muito comum. Por isso que é necessário ter sempre a certidão atualizada para a pessoa não vender um imóvel, por exemplo, à revelia do companheiro, da companheira, né? Do cônjuge. Então, por isso que é tão importante. Aí é justamente isso. Não é que seja burocrático, é uma segurança para aquela pessoa que possivelmente iria ser vítima de uma fraude. Né? Mas, lamentavelmente, a gente tem que exigir esses documentos em função da má-fé do ser humano. Se as pessoas, hoje em dia, elas cumprissem, se elas declarassem, se elas falassem só a verdade, talvez, vamos colocar entre aspas, a burocracia não iria existir. Entendeu? Menor, né? Mas nós temos que exigir
todos esses documentos. Primeiro, porque as exigências elas são feitas porque está previsto na lei, né? E nós, tanto o tabelião como o registrador, ele recebe uma delegação do Estado. Nós temos que cumprir o que a legislação determina. Então, a gente não pode fazer nada, né, contrário ao que está previsto na lei. E por isso que, às vezes, as pessoas acham que é uma imposição do cartório. Só que não é do cartório, entendeu? Na verdade, nós recebemos uma delegação do Estado, estamos prestando um serviço público, mas nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário. Isso. Né? O valor dos serviços ali, eles são fixados em lei, e essa lei é lei estadual. Então, em Minas, existe um valor. Em São Paulo, isso que eu ia perguntar aqui agora. existe outro. No Rio de Janeiro, essa diferença de... existe. Por quê? Aí são os nossos deputados estaduais, entendeu? Que fixam os preços dos serviços. Isso é muito interessante também, porque talvez muita gente questiona, né, a diferença de um estado para o outro, aí a resposta dessa situação também, né? Lembrando, interessante isso, que o cartório é como se fosse uma empresa, não é, Isamel? Sim. Tem funcionários, tem que pagar encargos, recolher impostos, tem alguns valores que eu não me lembro o nome agora, mas você pode esclarecer, que tem que ser repassados para o tribunal. Lá nós temos, né, o usuário paga o emolumentos, taxa de fiscalização e o recomp. Taxa de fiscalização pertence ao Poder Judiciário. Recomp é o que é destinado ao sindicato, né? Dos emolumentos, o tabelião e o registrador, e desses emolumentos, ele vai tirar para poder pagar. Então, vamos supor, a luz, telefone, aluguel, a despesa, né, da folha de pagamento dos colaboradores. Então, ali você vai ter a própria manutenção com os programas também, né? Papel, aí você tem o ISS, que vai depender do município, o valor da alíquota vai variar, ou imposto de renda, né? E tem inúmeros outros. Pois é. Então, aquele valor que as pessoas vão lá e pagam, muitas vezes a pessoa vai lá e paga uma autenticação, um valor X. Aquele valor ele não vai líquidozinho para o cartório. Não vai não. Ali incide uma série de deduções, além dos custos do próprio cartório. Então, esse é mais um mito que tem que ser, né, desmistificado. Só aproveitando a sua fala no que tange a questão da desjudicialização, nós podemos perceber a importância do cartório, né, como uma extensão do judiciário, principalmente, né, nos atos aí do divórcio, quando não há filhos menores, né? Na lavratura de escritura de inventário e partilha também. Lembrando para todos os nossos ouvintes que, se você tem um imóvel lá no Rio de Janeiro, tá? Suponhamos que o pai faleceu, mas ele mora aqui em Birité e o imóvel é lá no Rio de Janeiro. Não há vedação para que o inventário seja lavrado aqui em Birité. Tá? Ele pode escolher o tabelião, aquele que ele sentir confiança, independente da localização do imóvel. Só o registro dessa escritura de inventário que vai ser feita lá na circunscrição competente, que vai ser lá no cartório do registro de imóveis do Rio de Janeiro. Tem, por exemplo, na cidade onde está o imóvel. A gente fala da situação do imóvel. Entendi. Isso, da situação do imóvel. Então, Sarzedo. Tem um imóvel em Sarzedo. Pode fazer escritura em Birité. Imóvel em Birité. Pode fazer escritura em Belo Horizonte. Não tem problema. Entendeu? Para a lavratura de escritura. Sim. Não há vedação. Tá? Porque é livre a escolha do tabelião. Isso, porque muitas vezes as pessoas confundem muito, eu vejo isso no escritório, as pessoas confundem escritura com registro. São coisas diferentes. São coisas distintas. Verdade. Distintas, né? É verdade. Dá só um parênteses aqui, Isabel. Chegou uma pergunta aqui para mim, Jefferson Rodrigues, perguntando o seguinte: olha, para conseguir ser dono de cartório ou notarial em Belo Horizonte, nas grandes capitais, primeiro tem que passar no interior. É mais fácil passar no interior para depois migrar para a capital? Jefferson, né? Jefferson. O que acontece é o seguinte: primeiro, olha só. Antigamente, você poderia escolher vamos colocar a modalidade, o tipo de cartório e o local, tá? Hoje, você não escolhe mais. Então, você vai submeter, então vai ter uma lista lá de todos os cartórios que são oferecidos, né? Vamos supor, de imóveis de Belo Horizonte,
Aí, registro de imóveis de Manga, registro civil lá de Pompéu, por exemplo. Então, a lista é aquela. Então, você tem um critério de provimento. Provimento são aquelas pessoas que não são titulares, tá? Ou seja, é ofertado para todos aqueles que são, né, o bacharel em direito, ou então aquele que está em exercício na atividade há mais de 10 anos. Esses vão ingressar. Depois que ingressou, após 2 anos, você pode fazer o concurso de remoção, que foi o meu caso. Aí você faz o concurso de remoção. E no concurso de remoção lá, você também tem a lista dos cartórios que são oferecidos, que estão vagos, né? Mas você vai escolher de acordo com a sua classificação. Hoje em dia é assim. Ah, sim. Então não Tá? é tão simples assim, né? Não é. É porque acho que as pessoas associam como se fosse quando a pessoa ingressa na magistratura, né? Porque aí ela passa, vai para o interior e depois ela vai Quando pedindo. surge uma vaga. Quando surge uma vaga, pede transferência, né? Ah, quem me dera se fosse assim. Mas eu acho interessante, eu trouxe alguns dados aqui, Isabela e Túlio, que foram coletados numa pesquisa feita pela Datafolha, 2015, 2016. E interessante que a população, ela acredita muito no cartório, sabia? A população Sim. Eles confiam muito. Confiam muito, de acordo com 88% dos pesquisados, né? Eles se sentem seguros com documentos que vieram do cartório, né? Que foram autenticados ou que foram confirmados a sua autenticidade no cartório. Então, isso já é um ponto muito positivo, né? Inclusive, você está falando isso, muitas pessoas, quando elas vão fazer um contrato de compra e venda, elas reconhecem firma mesmo, sabe? Elas fazem questão de reconhecer firma do comprador, do vendedor, mesmo não sendo obrigatório, porque é a tranquilidade, a certeza de que o tabelião está atestando, né? De que aquela assinatura é do Túlio, de que aquela assinatura é do Zé Geraldo. Na falta da escritura já pronta, o contrato de compra e venda, no caso, é como se fosse o... Já é um indício de prova, sim. Entendi. É um né? indício Já registrado pelo cartório, né? Já... Com a firma reconhecida. Com a firma reconhecida. Sim. É muito comum. E comum nos lugares que não são, lamentavelmente, regularizados, né? Que a maioria dos imóveis precisam de regularização, né? Uma dúvida que eu tenho com relação à data. Por exemplo, a data do contrato. Por exemplo, se o contrato de compra e venda foi feito ontem, né? Essa questão da data tem que ser reconhecido firma na data do dia que vai ser feito o reconhecimento de firma ou não? Como que funciona? Não, ou interfere isso? A gente, nós, né, nós titulares, né, do cartório, nós nós não podemos reconhecer documentos com data futura. Ah, tá. Então, a 2020 lá, o cara... Não. Só com data retroativa. Entendi. Não tem problema. Entendi. Tá? E a data do reconhecimento é a data do dia do reconhecimento. Se você não colocou... É a data vamos retroativa, supor, não. Se o documento é datado dia 20 de agosto, mas você foi lá no cartório hoje, dia 27 de agosto, o que vai constar a data do ato do reconhecimento de firma vai ser 27 de agosto. Sim. Em que pese, né, o contrato estar datado do dia 20 de agosto. Entendi. Essa questão que o Dr. José Geraldo falou é interessante mesmo, porque muita gente quer, né, e prefere um contrato de locação que seja para poder ir lá reconhecer firma, para poder sentir seguro ali, né? Para não dar problema no futuro, né? Mas é justamente isso. Nessa mesma pesquisa, o pessoal que foi entrevistado, né, numa nota de 0 a 10, em relação à confiança das instituições, a instituição que mais recebeu, ou que recebeu a maior nota, foram os cartórios, 7,6. Então, inclusive, essa instituição cartório passou na frente do Correio, das Forças Armadas, de igrejas. Então, a população ela confia mais no cartório. Não, isso é verdade mesmo. Eu tenho casos que, às vezes, os clientes nos procuram e, às vezes, tem alguém intermediando a operação, né? Vamos supor, um corretor. Então, às vezes, o cliente pede para que o cartório fale, o valor é esse. De tamanha confiança que ele tem no cartório. E é chato, porque às vezes desconfia pois é. Há uma desconfiança, mas assim, mas o cartório falou, então é isso. Isso é interessante, né? Porque prova que a sociedade ainda... Apesar de reclamar, né? Assim, eu entendo a chateação, eu entendo, né?
Mas ainda assim eles confiam e acreditam, muito, né? Quando chega naquela parte só da desjudicialização, tem uma pesquisa que foi feita aqui, essa pesquisa de 2013, com a entrada em vigor, né, da lei de 2007, que propiciou o divórcio e inventário em cartório. Nessa pesquisa fala que o custo de cada processo para o Estado era em torno de R$ 2.300. Então, com a possibilidade de lavrar inventário e divórcio no cartório, o Estado, né, o Estado brasileiro, ele economizou 4,2 bilhões de reais com a desburocratização. Então, assim, na verdade, nós estamos auxiliando e reduzindo o custo do Estado brasileiro, né? Porque nós não custamos nada para o Estado, a gente não recebe, né? A nossa remuneração não vem do Estado, não vem do governo, né? Vem, na verdade, do particular. Pois é, inclusive existe assim, até nos bastidores da política, uma ideia de se estatizar o trabalho dos cartórios. Nossa, isso aí. Que eu acho isso um tremendo absurdo. Né? Mas assim, essas ideias nascem de alguns grupos, né, do legislativo, alguns deputados, né, e tentam embarcar essa questão dessas propostas de mudança legislativa. Mas se você perguntar à população, nessa mesma pesquisa que eu te falei, 74% da população não concorda com isso, com a estatização dos cartórios. Por quê? Porque eles acreditam que os cartórios, sem a mão do Estado, eles são mais eficientes, eles são mais seguros, e que possivelmente estatizando os cartórios abririam margem para a corrupção. Infelizmente, as instituições ligadas à política, sejam poder executivo, poder legislativo, é muito mal visto pela sociedade. E o cartório conseguiu ficar longe dessa questão. Até porque a responsabilidade do tabelião é pessoal, né? Então, justamente. Então, nós somos concursados, né? Nós temos toda essa responsabilidade. A qualificação toda. O tabelião e registrador. Um exemplo, a Bahia, recentemente, até pouco tempo atrás, ela era estatizada. A Bahia? O estado da Bahia. Primeiro concurso, tem pouco tempo que teve. Aí você pergunta para o pessoal lá se eles estavam felizes e satisfeitos com os serviços oferecidos. Era uma lei. Não, eu sei porque eu tentei protestar uma vez, um título. Eu demorei 6 meses, eu não conseguia falar com o cartório. Por que é tão interessante quem vai pedir certidão de nascimento, talvez, do casamento da Bahia, demora muito, muito tempo. Mais de um mês, por exemplo, no mínimo, talvez, né? Eu acho que melhorou. Eu não melhorou sei. Essa questão? Sim, melhorou porque agora assumiram os concursados, né? Bom. Então não é mais, não pertence mais ao Estado. Sim. Então, não sei te falar, tiveram algumas regras lá, não sei assim, falar com precisão, posso depois pesquisar e te falar melhor, mas eu sei que a maior parte, sim, hoje é privado, são delegatários, né? Então, eu acredito que há uma diferença quando o delegatário assume, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que se estatizar, eu acho complicado, viu? Eu acho bem complicado. Essa questão que o doutor José Geraldo falou da corrupção, né, fraude... em falar em corrupção, achei super interessante. Deixa eu até abordar isso aqui, é uma questão. Em Portugal, olha só, os cartórios, tanto o cartório de notas quanto o registro de imóveis, eles auxiliam demais o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E em Portugal, inclusive, há a questão de combater ao terrorismo, né? Porque em Portugal, lá, quando a pessoa vai lavrar uma escritura pública, ela tem que mencionar a conta de origem. Então, vamos supor, se você está me vendendo um imóvel, eu estou comprando, tem que mencionar na escritura de onde está saindo esse dinheiro, a conta de origem e a conta com destino final, justamente para evitar, né, ali a lavagem de dinheiro. No Brasil ainda isso não é uma realidade, mas eu acredito que daqui a um tempo pode ser, né, que venha a ser adotado, porque lá hoje você só declara que
comprou por 300 mil, por exemplo, e deu quitação. Mas lá em Portugal, não. Você tem que mencionar e informar precisamente. Eu acho que tem um valor agora, não sei, acima de tantos mil euros. As escrituras devem ter essa forma. Eu acredito que no Brasil não vai demorar a chegar, não. Então, assim, os cartórios, eles auxiliam muito, né? Nós recebemos muitos ofícios das autoridades, né? Tanto da União quanto do Estado, porque os atos são públicos, né? Então, isso ajuda também a pegar, né? A gente fala que são os laranjas, né? Laranjas. Não, mas é interessante. Inclusive, eu acho que, dar um exemplo, né? A questão da lavratura de escritura de compra e venda. Né? Essa questão, por exemplo, da arrecadação do ITBI, por exemplo. Né? O cartório contribui até para se faça a correta... Sim, o recolhimento. Dos impostos. Que a nossa responsabilidade é solidária. Pois é. Então eu acho isso importantíssimo, assim, né? Eu acho que o cartório, ele realmente, nos últimos anos para cá, principalmente como já havia dito, essa reforma do CPC, ele assumiu um protagonismo muito interessante. Né? É uma pena que nós, advogados, nós ainda não temos muito acesso à gama de provas que podem ser produzidas com o auxílio do cartório, principalmente de notas. Né? E uma outra questão também, nós já tivemos até um entrevistado ilustre aqui também, que foi o oficial do cartório de protesto. O Dr. Elton. Dr. Elton. E ele trouxe para a gente um monte de informações que, vou lhe confessar, eu realmente não sabia. Essa questão da possibilidade de se protestar decisões judiciais. Sim, pode protestar. Importantíssimo, principalmente na Justiça do Trabalho, porque as pessoas, elas têm êxito na Justiça do Trabalho, mas na hora que vai receber da empresa, entra num processo exaustivo de execução, não conseguem receber. A gente costuma até brincar que muitas vezes a pessoa ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Mas é mais uma ferramenta muito interessante. Outra questão também que eu achei muito bacana, que a gente tem que difundir bastante, que é a questão do protesto de pensão alimentícia, dos valores devidos de pensão alimentícia, que é uma outra luta também, que é o processo de execução de pensão exaustivo e cansativo, né? As pessoas se escusam de pagar de todas as formas, e o protesto vem numa tentativa realmente de forçar isso daí. E em Minas, hoje, as custas, a gente chama de custas postergadas. Então, antigamente, o credor, se ele quisesse protestar, vamos supor, receber um cheque sem fundo. O credor, ele tinha que pagar as custas antes. Hoje, não precisa. Então, ele apresenta o cheque, né? Procura o cartório de protesto competente, apresenta o cheque. E quem vai ter que arcar com isso é o devedor, quando ele for pagar essa dívida. Então, isso facilitou o acesso, né? Para que o credor possa recuperar a dívida dele. As dívidas. Então, a recuperação do crédito no comércio, né, nas indústrias, no sistema bancário, aumentou bastante, ajudou muito. Então, assim, no meu entender, todos os cartórios têm uma função importantíssima na sociedade. Né? Nós temos participação aqui pelo nosso WhatsApp. Você pode participar 994887601. 994887601. Vamos ouvir a participação do Marcelo. Não, a minha pergunta é em relação ao reconhecimento de filho, que a doutora fez, em relação à data, né? Que não pode fazer o reconhecimento de filho. Acho que ficou muito baixinho o áudio dele, mas ele deu sequência na pergunta aqui. Ele falou, boa noite, em relação à data, quando no documento é com a data futura para o reconhecimento, esse impedimento é norma de Minas Gerais? Ou no caso é do geral, né, do país a todo. disposição expressa no Código de Normas de Minas. É uma disposição expressa, sim. Ah, entendi. Tá? Com data futura. Tá, é a participação do Marcelo. Eu também acredito que nos outros estados, porque, convenhamos, é estranho, né? É bem estranho, né? Essa data futura. Futuro, né? A questão, assim... Mas eu acho que também tem aqui... Aí nós vamos entrar em outras questões, que é a... Agora eu não vou me lembrar não, mas tem previsão no Código de Processo Civil, no Código Civil, no que tange a questão de data.
aí vai prevalecer, vamos supor, ainda que tenha sido reconhecido com data futura, prevalece a que estiver, vai prevalecer aquela do reconhecimento, entendeu? Por ser documento público. Me parece que há uma previsão dessa no Código Civil ou no Código de Processo Civil, tá? Eu não sei falar de forma, agora sim, de forma precisa, mas me parece que tem, sim, uma disposição ou no Código Civil ou no Código de Processo Civil. Interessante. Mais um dado da pesquisa que eu achei super interessante, Isabela, a questão do registro de nascimentos. O Brasil, ele conseguiu, em 2014, chegar à incrível marca de 99% de todas as crianças que nascem no Brasil estão registradas. Porque vedou, né? Impediu, né? Nossa, eram muitas que não eram, né? Que não eram registradas, registradas. né? Justamente, sobre registro. É. E aí nós estamos, por exemplo, no ranking mundial, né? Entre os melhores países. Inclusive, na nossa frente está, em questões de registro, né? O Chile com 100%, Cuba com 100%, Uruguai com 100%, Argentina com 99%, Brasil com 99%, né? Dentro desse modelo de registro civil que esses países também adotam. Outro dado interessante também é que esse modelo de cartório de notas está presente em 86 países. Sim. Né? Vários países adotam. O que falta, na verdade, é a divulgação, né? Às vezes as pessoas elas não têm acesso ao conhecimento. Justamente. E por isso criam, né, essa birra da gente. Essa birra, os cartórios. É interessante, porque estão presentes em quase toda a América Latina, estão presentes no México, estão presentes em vários países da África, da Ásia e quase toda a Europa. Então, assim, é um modelo que deu certo. Sim. Deu certo. Sim. E essas pesquisas que a gente observa, da satisfação da população, da questão da população, inclusive, confiar mais nos cartórios do que nas Forças Armadas, do que no Correio, do que na igreja, isso mostra que a população realmente ela confia. Eu acho que o que falta realmente é esclarecer todos os serviços que o cartório pode trazer para essa população, né? E quanto que é importante esses serviços. E quanto que hoje em dia são ágeis, né? Porque o cartório está muito informatizado ultimamente. Sim. Né? Daqui a um tempo já existe até um projeto, né? Que nós seremos autoridades certificadoras do certificado digital, né? Vai ser uma tendência, né? Então, junto com a biometria, já temos também alguns cartórios que adotam a biometria. Então, nós estamos acompanhando a tecnologia, né? Será que no futuro será possível, por exemplo, reconhecer firma como através digital? da biometria? Acredito que sim. Acho que não deve ser uma realidade muito distante. Eu acho que a tendência vai ser, talvez, através de certificado digital. Os atos serão mais céleres, entendeu? Mas ainda assim com a participação do tabelião, mas através das ferramentas da tecnologia. Da tecnologia. Isso. Isso para acompanhar a evolução da sociedade. Porque nós sabemos, né, que o direito ele não fica parado, né, não é estático. Nós temos que acompanhar a sociedade. Ele segue as demandas da sociedade, né? E só dos outros atos, falando da questão da desjudicialização, nós tivemos aqui a doutora Letícia falando também hoje da possibilidade, né, do reconhecimento da paternidade socioafetiva ser feita diretamente nos cartórios. Então, a pessoa não vai precisar de ingressar com uma ação judicial. Quando houver consenso, né, entre os pais, né, o pai, né, ou a mãe, vamos chamar de biológico, e o socioafetivo. Então, não precisa de ingressar judicialmente. Então, isso já é uma economia enorme de tempo, né? De tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Então, mais um benefício aí a favor da sociedade, né? E disponibilizada pelo cartório também. Isso. E hoje também é importante, só para os nossos ouvintes, não, assim, ficarem atentos a isso, tá? Me parece que tem uma portaria também do INSS que exige a lavratura de escritura pública de união estável para poder receber o benefício. Ah, sim. Não era necessário. Então já existe, viu? Me parece que tem. Então, fiquem atentos. Não deixem para resolver essas questões só depois que esse companheiro venha falecer. Porque a partir de 2014 houve algumas mudanças, né? Da questão da pensão por morte.
e exigiu, inclusive, uma união mínima de 2 anos, né? Então, acredito que seja para endurecer, para evitar fraudes, né? Ah, sim, depois que houve uma mudança na tabela, né, o valor eu achei até excelente, isso equiparou o valor, né, da união estável até o próprio casamento, até com a decisão do STF que equiparou o direito do companheiro ao cônjuge, né? Eu assim, praticamente não lavro mais escritura de união estável. Por causa dos valores. Por causa dos valores. Eu acho que as que eu lavrava, porque não tem como eu detectar a fraude ali. Se ele está declarando, ele está mentindo. E claro. Né? Então, eu acho que foi justamente com essa finalidade. Eu sempre dou esse exemplo, né? É muito engraçado. Compareceu lá um senhor, não sei se eu já te contei esse caso. Acho que não. Compareceu lá um senhor de 90 anos com uma mocinha de 18. E eles queriam declarar que viviam em união estável. Aí você tem que começar a Meu perguntar, Deus. falar, gente, mas... Aí, de repente, a gente descobre que aquela mocinha, ela era cuidadora dele. E que ele queria lavrar a escritura de união estável com ela, para que ela fosse beneficiária dele no INSS, quando ele fosse falecer. Então, naquele momento ali, eu não lavrei, porque é óbvio que ali você verificou que não havia união estável nenhuma, né? Que é a convivência pública, contínua, duradoura. Mas o vínculo ali era fraudar o INSS. Então, o que ele poderia fazer? Ele poderia fazer um testamento. Se ele não tivesse herdeiros necessários, né? Vamos supor, não tem pai e a mãe dele, devia ter falecido, né? Se ele tinha 90 anos. Com certeza. Eu acho que ele era uma pessoa sozinha. Então, ele poderia fazer um testamento e deixar tudo para aquela moça. Ah, então, nesse entendeu? caso, o testamento resolveria o problema. Resolveria, mas não a união estável. E o testamento resolveria as questões patrimoniais. Patrimoniais, E não iria afetar a questão da pensão, a Sim. possível pensão por morte, né? É. Mas o INSS realmente é bem possível mesmo que ele vai buscar essa ferramenta para evitar fraude. E o que eu venho frisando também com as pessoas e que quase ninguém conhece, que é a declaração antecipada de vontade. Importantíssimas. Ela não custa nem R$100. Entendeu? Então, assim, ninguém utiliza dessa ferramenta. Ninguém sabe da importância dela. Às vezes você vai fazer um procedimento cirúrgico e você vai ficar impossibilitado de manifestar sua vontade por ficar lá, suponhamos, né, em coma induzido, mas você não quer fazer determinados exames. Nesse instrumento, você pode, com a ajuda de um auxílio médico, falar, não quero me submeter a esse exame. E pode nomear uma pessoa para cuidar do seu patrimônio enquanto você estiver impossibilitado. Entendeu? E custa R$100. Em relação à doação de órgãos, pode ser feito também? Para sim ou para não? Para doar órgãos? Eu entendo que, como é uma declaração antecipada de vontade, é a vontade dela, eu, como tabeliã, não vejo problema, tá? Porque essa é a vontade dela. Agora, se vai ser respeitada ou não... Já é uma outra questão. Eu entendo que vai ser respeitada. Né? Porque o sim para doar depende muito da família. Agora, o não, né? Então, se a pessoa ela deixa essa declaração dizendo que não quer doar, né? Aí cabe a família respeitar ou não, né? Normalmente, na maioria das vezes, deve respeitar, com certeza. Eu falo que eu fico, assim... Eu fico pensando em várias teses, né? E eu acho que até a questão... Hoje, a gente não sabe que a eutanásia não é permitida, né? Então, mas eu já fiquei pensando em algumas... Eu fico criando algumas teses. Eu acho que até com a declaração antecipada de vontade, se hoje eu quiser deixar, falar, se aconteceu isso comigo, e se daqui 30 anos a eutanásia for permitida, por que essa declaração antecipada de vontade não pode ser válida? Porque... Concorda que ela só vai ser? Justamente, Ela vai ser utilizada daqui 30 anos. E se daqui 30 anos a legislação tiver mudado? Então, eu acho que a gente tem que, sei lá, uma coisa que eu fico pensando, refletindo. Né? Bom, então, eu acho que trouxe pra gente uma série de informações bacanas, eu acho uma série de questões que esclareceu muito, né? A importância do cartório, a importância de se desjudicializar, né? Com essa questão dessas ações que podem ser feitas diretamente no cartório, a questão da produção de provas, que eu sempre bato nessa tecla, é importantíssimo para a gente, para nós que somos advogados, auxilia muito essa produção,
principalmente no que se refere, por exemplo, a uso capião, não é? Você pode muito bem fazer uma ata notarial no cartório e não fazer um uso capião extraordinário, extrajudicial. Você pode fazer judicial. Pode, mas aí você já produziu um corpo probatório muito robusto para o juiz, né? Então, é como o próprio Luiz Fux disse, não tem nada que tenha mais fé pública do que um documento vindo de um cartório. Né? E outras questões também, várias outras questões que são muito emblemáticas, né? A questão de produção de prova, que a gente fica muito na dúvida se é lista, se não é lista, por causa das provas produzidas por meio eletrônico. Então, a partir do momento que você faz a ata notarial, ela tem fé pública, né? Então ela pode ser utilizada. Então, eu sempre bato nessa tecla, eu acho que cartório é importantíssimo em vários sentidos. Eu também acho, então procure sempre um tabelião que esteja próximo a você, da sua comarca, do seu distrito, tire suas dúvidas, porque a gente está aí à disposição da sociedade. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Isso, lembrando que a maioria dos atos no cartório precisa da presença do advogado. É verdade, precisamos a parceria, advogado. Né? Parceria advogado e cartório, sempre ali. Verdade. Muito obrigada. Eu espero que as pessoas tenham entendido que não é burocracia, mas sim segurança jurídica. Com certeza. Então, o cartório é seguro e o cartório é legal. Com certeza. Eu tenho mais que agradecer mais uma vez a doutora Isabela com seus brilhantes esclarecimentos. Agradecer aos internautas, né, os ouvintes que contribuíram com suas perguntas, ao Túlio que está aí sempre nos controles. E hoje a participação do Túlio foi sensacional, hein? Pois é. É um aprendizado aqui, é uma palestra que em outro lugar. Eu fico brincando que é uma palestra que a gente tem aqui que vale 200 milhões, hein? E é uma coisa que a gente vai... É importantíssimo, né? Eu gostei da participação Até do mesmo Túlio para hoje. poder... O Túlio está cada dia mais O assunto vai engajando a gente aí, vai antenando. Não, isso é legal demais. É muito importante essa questão do cartório do advogado. Não sei se é porque eu tô ficando mais velho, eu não sei. Ai, tá. Você vai precisar? Se o Túlio tá ficando mais velho, então já virei tataravó, eu tô com essa mania, agora de falar que tô ficando velho, tá todo mundo me xingando. Olha, meu Deus do céu. Todo mundo na vida um dia vai precisar de um médico, um advogado, um cartório. É verdade. Falou tudo, é verdade. É verdade. Todo mundo. Cartório, é importante, né? Na verdade, todos os atos. Do nascimento à morte. ao óbito. Até no final, né? E lembrando mais uma vez que a entrevista fica salva na nossa página no Facebook 3VL, e em nosso canal no YouTube, canal 3VL. Quem quiser acompanhar depois, compartilhar também. É muito importante, assuntos de extrema importância. Viu? Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite, gente. Final de mais um Direito em Foco. Agora, na sequência, está chegando o programa Stop e depois tem a jornada esportiva Atlético e Lequidá Copa Sul-Americana. Clube do Balanço. Atenção, galerinha esperta! Soltar pipa é uma coisa muito legal. Mas a gente que é esperto solta papagaio longe dos fios elétricos e não usa cerol. Você sabia que cerol é muito perigoso? Pode machucar a sua mão e muita gente também. Sabia que o cerol alinha com cola e vidro pode matar? É sim, eu sou esperto e não uso cerol. Cerol, nem pensar. Não quero me machucar e nem machucar ninguém. Tem muito cara